Entrou. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Estudo sobre mulheres da Bíblia. É um motivo de muita alegria. Hoje, num dia atípico, geralmente a gente faz aos sábados, às 15h07. Mas nesse sábado para mim não deu, ficou corrido, fiquei dodói. E aí eu remarquei pro dia de hoje, tá bom? Então, essa live, ela vai ficar gravada, então se você não conseguir assistir, vou deixar ela lá gravada para você poder assistir. Já quero dar aqui boas-vindas, Laura, seja bem-vinda. Lívia, muito bom ter você aqui, que saudade de vocês. Bem, sejam bem-vindos à live. Hoje nós vamos falar sobre a Rainha de Sabá. Era a live que era para eu ter dado no sábado, mas eu não consegui. Mas vamos lá ao estudo. Antes disso, eu quero poder falar algumas coisas sobre... Primeiro, né, é um motivo de muita alegria, porque ontem foi um dia especial, foi o Dia das Mamães, e eu não consegui dar Feliz Dia das Mães para as mulheres da Bíblia, as mulheres lá no grupo do WhatsApp. Então eu quero aproveitar aqui, dia 9 de maio, e dar os meus parabéns, o Feliz Dia das Mães publicamente. Que Deus abençoe todas as mamães que estão assistindo agora a live, que vão assistir futuramente. E as mamães do grupo Mulheres da Bíblia. Para que todo mundo aqui, acho que já sabe, algumas pessoas aqui estavam orando por mim, pela minha família, principalmente pela minha sogra. Foi um domingo bem complicado, então eu e meu esposo, a gente se reservou um pouquinho, porque... Quero agradecer também, principalmente as pessoas que estavam em oração pela minha vida, pela vida do meu esposo, pela vida da nossa família. Todos sabem aqui, eu quero agradecer pelas orações. A gente estava em oração, aí o grupo estava em oração pela minha sogra. Vocês sabem que ela veio a falecer. Eu quero agradecer a oração, o carinho, cada palavra de cada pessoa que orou por nós. E uma das coisas que eu preciso dizer aqui, que tem consolado o nosso coração, e eu preciso testificar isso para vocês, é que a minha sogra, ela recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. As últimas palavras dela foi essa ao meu esposo. Isso deixa a gente no nosso coração muito feliz, muito alegre. Então ontem foi um dia difícil, e por isso eu quero agradecer a cada mulher aqui pelas orações que vocês nos deram, pelo consolo, pelo carinho, pelas mensagens recebidas. Pastora Graça, Thaísa, sejam bem-vindos. A gente está aqui, antes de começar a live, falando um pouquinho de por que a live não aconteceu no sábado, por que ela está sendo hoje, agradecendo também as orações de vocês nesse momento tão delicado, tão complicado da nossa vida. E a gente só tem que agradecer a Deus por isso. E a gente não pode parar a nossa caminhada. Então vamos lá, que Jesus está conosco, amém? Sejam bem-vindos todos nessa live. Antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, que é a Rainha de Sabá, e é uma live de muitos questionamentos, de muitas perguntas, vai fazer você hoje refletir. Então fique comigo até o final, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de volta, Senhor Deus. É bem verdade que no sábado eu não estava bem, Senhor Deus, para estar aqui compartilhando a Tua palavra. Me perdoa por isso, Senhor Deus. Pai, mas estou aqui retomando, ó Pai, as atividades, Senhor Deus, honrando com a palavra, com um compromisso que o Senhor colocou no meu coração de trazer um estudo, Senhor Deus, mesmo que de forma simples, Senhor Deus, para edificar vidas, para abençoar, ó Pai, para trazer a Tua palavra nesse tempo que estamos vivendo. Pai, que não seja eu nesse momento, mas que seja o Teu Espírito Santo. Pai, que o Senhor sabe as pessoas que vão assistir agora essa live, as pessoas que vão assistir futuramente, mas que Tu venhas, ó Pai, nesse momento tocar no coração de cada um, Senhor Deus, que possamos sair daqui, ó Pai, abraçados, consolados, entendendo, Senhor Deus, a verdade, o propósito, a Tua palavra. A Tua palavra nos dá respaldo, Pai, ela não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz. Então te pedimos, tão somente faz aquilo que lhe apraz em nossas vidas, em nosso coração, nos orienta, nos ensina. Pai, carecemos ouvir a Tua voz nesta noite. Fala conosco, não te cales, é o que nós te pedimos
Em nome de Jesus, amém. Bem, sejam todos bem-vindos. Débora, seja bem-vinda à paz do Senhor. Gente, hoje a gente vai falar sobre a Rainha de Sabá. Antes de falar sobre a Rainha de Sabá, eu preciso falar sobre a live passada. Tem alguém aqui que assistiu a live passada? A última live que a gente falou das 2 mães prostitutas. Se você não assistiu, eu preciso dar esse recado. Assista. Karine, você está se promovendo? Não estou me promovendo. A glória toda é de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Primeiro, porque vai ajudar sobre essa live que a gente vai falar sobre hoje. Não tem como eu trazer o conteúdo que eu dei lá pra cá, para essa live. Então é necessário, vai ajudar você no que a gente vai falar hoje, abordar hoje, porque a gente está falando sobre Salomão e essas mulheres que a gente vai falar hoje, a Rainha de Sabá, fez parte da história de Salomão, tá bom? E lá eu dei todo o panorama histórico, como Salomão se tornou rei, como é que foi, ele assumiu o trono. E hoje, agora, a gente já tá no capítulo 10, falando um pouquinho da história. Ou seja, Salomão já é rei, Salomão já assumiu o trono, Salomão ali já tá liderando. Então é muito importante você assistir. Obrigada, pastora Graça. Aí, ó, olha o feedback. Foi maravilhoso. E o legal, e o mais incrível, é que a gente falou sobre chamado nessa live. Então, é muito importante sobre chamado, sobre gerar. Então, é muito importante você assistir. Além de falar muito ao seu coração, a gente teve testemunhos aqui para honra e glória do Senhor. Eu fiquei muito feliz. Pessoas que não conhecem a gente, que não estavam no grupo, que não estão no grupo, que pegaram aleatoriamente, chegaram ao meu Instagram e foram edificadas, me mandaram lá no direct, foi muito abençoado. Então, assim, foi algo marcante, eu senti muita presença de Deus, muita graça de Deus nessa live. Então, gente, se você não assistiu de verdade, dedica um tempo a assistir. Passou, não tá online. Tá lá salvo. Assiste, porque eu tenho certeza, absolutamente certeza que Deus vai falar no seu coração. Como falou aí, pastora Graça já tá testificando pra gente. Foi bênção demais, gente. Foi um dia maravilhoso. Falou muito comigo, vocês não têm ideia. Vocês percebem lá na hora o quanto que Deus vai testificando. Eu me emocionei muito ali falando, tá? Então, é importante você parar aí. Talvez se você tá assistindo essa live aí futuramente, você volta na live anterior pra poder dar continuidade a esse assunto que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo do 1 ao 13. Pega a sua Bíblia, papel e caneta para anotar. Eu tenho certeza que Papai do Céu vai falar com você, tá bom? Essa história que a gente vai falar da Rainha de Sabá, quem foi, o que aconteceu, como viveu, o que tem de aprendizado pra gente, ela também é citada no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, do 1 ao 12. Ou seja, ela é citada 2 vezes na Bíblia. Toda vez que eu vejo um texto bíblico sendo citado mais de uma vez, eu entendo que existem coisas que a gente precisa absorver. Existem coisas que a gente precisa aprender. Existem coisas que precisa ficar gravado. Então, se você vê que uma história se repete, não é coincidência, não é porque repete. Não. É porque Deus quer reforçar esse aprendizado, tá? E a história da Rainha de Sabá, além dela ser citada 2 vezes, Jesus, lá no Evangelho de Mateus, também fala sobre ela. Lá no Evangelho de Mateus, a gente vai falar isso no finalzinho da live. Então, é uma história que é importante a gente aprender, conhecer e saber aquilo que Deus quer falar conosco, tá bem? Tá, quem tá me ouvindo aí, coloca aí um amém, pra saber que você tá ligado. Faz o seguinte, compartilha já para outras pessoas, tá bom? Para que elas venham aprender sobre a palavra de Deus. Esse é o momento, gente, é uma segunda-feira. Sei que muitos estão cansados, mas eu tenho certeza que você está fazendo aí sua janta ou já jantou, mas entra aí, compartilha com outras pessoas, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, tá bom? Lu, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá, começamos agora, Lu. Obrigada, pastora, tá ligadinha aí, ó, com a gente. É bênção na minha vida, gente, sem palavras. Eu sempre começo com uma pergunta, né? Quem era a rainha de Sabá, né? A Bíblia não cita o seu nome, mas cita de onde ela era. Sabá é uma localidade. E aí, eu pesquisando um pouquinho sobre ela, eu descobri que a história dessa rainha também ela é citada na Torá,
Que é o livro sagrado para os judeus, também no Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, e também aparece num livro sagrado para os etíopes, ela era de lá, tá? Então, no Alcorão e nesse livro dos etíopes, lá eles dão um nome para ela. Eu nem pesquisei, eu até vi qual é o nome que dão para ela. Porém, eu trouxe essa informação só mesmo para conhecimento. A gente sabe que ela era uma rainha pagã, ou seja, ela é uma pessoa que ela não acredita, não serve a Deus, não acredita em Deus, Deus de Israel. E essa rainha, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, a sabedoria que Salomão recebeu de Deus. E ela foi até Salomão para sanar suas dúvidas, para encontrar algumas respostas. E pegando essa parte, esse gancho sobre o seu nome, minha amiga Érica, seja bem-vinda. Estamos falando sobre Rainha de Sabá. Muito bom ter você aqui. Obrigada pelo carinho, ô Glória. Gente, a Érica fala lá de São Gonçalo, longe, né? Bem, então vamos lá. A gente entende que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro inspirado por Deus. Então, se a Bíblia não cita o nome dessa rainha, é porque existe um propósito. E aqui eu já aprendo uma verdade, eu gostaria de compartilhar com vocês. Não é o nome dessa rainha que fez a diferença, mas a sua postura, a sua conduta, como ela agiu, sua história, são as lições que eu e você vamos extrair do seu comportamento. Então, existem muitas pessoas nos dias de hoje que desejam o quê? Ter seu nome em evidência. Só que eu e você, nós somos muito além do que um nome. Nós precisamos marcar a vida de pessoas em nossa volta pelo que de fato fazemos, pelo amor que a gente demonstra quando a gente por outra pessoa, o amor em doar, em fazer pelo outro. Lucilene, a paz do Senhor, muito bom ter você aqui, seja bem-vinda. Estamos falando sobre Rainha de Sabá. Bem, então, eu aprendi uma frase, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito disso. Herança, se você tiver papel e caneta, anota isso. Herança é o que a gente deixa para as pessoas. Herança é o que você deixa, seu bem material. E legado é o que você deixa nas pessoas. Então, existe uma grande diferença. Herança é o que a gente deixa para as pessoas. E legado é o que deixamos nas pessoas. Então, não busque deixar heranças. Busque deixar legados, porque legado não tem como apagar. Legado vai ser feito lembrado. Não é o nome que a gente tem, mas é a vida que eu e você temos por trás desse nome é que faz a diferença. Então, guarde isso, eu vou repetir. Não é o nome que nós temos, mas a vida que temos por trás desse nome é que faz a diferença na vida de alguém. Amém? Então, perceba, ao invés da Bíblia citar o nome dessa rainha, citou a localidade da onde ela era. E por quê? E aí eu fui estudar um pouquinho sobre essa localidade. Então, Sabá era uma terra de fragrâncias, famosa por seus perfumes, especiarias. Ela era situada, ou é, né, situada na extremidade do sudoeste da Arábia. Eu até fui ver onde é que ela ficava no mapa. Fronteira com o Mar Vermelho. E nessa localidade era um lugar onde existia um comércio muito grande de artigos preciosos. Ouro, incenso, mirra. Para onde que ia esse comércio? Principalmente para a África, Índia e Mar Mediterrâneo. Exatamente, a minha esposa até colocou aí já para ajudar a gente, falando sobre nome. Ó. Tem gente que tem nome, mas não tem vida. Misericórdia, essa é forte, hein? Vou até anotar aqui depois. Bem, gente, para quem entrou agora, a gente está falando sobre a Rainha de Sabá, tá bom? Então, vamos para a história para a gente entender um pouquinho da Rainha de Sabá? Ó, aqui eu já entendo, então, que essa Rainha de Sabá, ela era muito próspera, ela não era qualquer pessoa, ela era uma mulher influente, uma mulher com uma posição de liderança no governo, ela era uma rainha. Era uma mulher também curiosa, e a gente vai entender por quê. Porque ela saiu do seu reino para buscar conhecimento em outro lugar. Ela também era uma mulher corajosa, porque ela enfrentou a distância, longos caminhos para alcançar um objetivo. E no final ela reconheceu e submeteu a autoridade
de Salomão. Ela reconheceu a sabedoria e a autoridade de Salomão. Então, vamos para o texto, porque vai ficar mais fácil e mais claro da gente entender. Amanda, seja bem-vinda. Osana, seja bem-vinda a mais uma live. Estamos falando sobre Rainha de Sabá. Vamos ler o texto para ficar mais claro. Minha amiga Rose, a paz do Senhor, gente. Feliz de vocês aqui. Quem não pegou o início da live aí, eu falei sobre a live passada, gente. A gente aqui tá falando sobre a Rainha de Sabá e fica mais fácil de você entender o que a gente tá falando hoje se você assistir a live passada. Não é propaganda, mas é importante. Quem já assistiu, coloca aí. É importante porque a gente dá um panorama sobre Salomão, tá? E aqui a gente já tá falando já de Salomão reinando, já do templo construído. Então é importante você assistir a live passada, além de falar muito com você, eu tenho certeza, falou muito no meu coração. Foi uma live incrível. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Você ainda vai ter um pouquinho da linha do tempo da onde a gente tá bom? A gente tá no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 1 ao 13. Vamos lá para a leitura? E diz assim, ó, o texto que fala sobre a Rainha de Sabá. E ouvindo a Rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do seu nome, do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos, carregado de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse tudo o que lhe tinha em seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Vê se ficou sem o som aí. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui, não perturbar. Meu telefone acabou de tocar. Ao vivo é assim, gente. Me perdoem porque eu esqueci. Quem tá me ouvindo faz assim, ó. Dá um joinha aí, fala comigo aí quem tá me ouvindo na live. Ô Glória, Juliana, seja bem-vinda. Thaís também, seja bem-vinda. Tava no meio da leitura e parou aqui o telefone. Obrigada, amor. E diz assim, continuando o versículo 4. Quem tem sua Bíblia, pegue aí comigo. Vendo, pois, a Rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos os viam. E eis que não disseram a metade, sobrepujastes em sabedoria e bens, a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que teve agrado de ti, e pôs no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, e por isso estabeleceu o rei para fazer juízo e justiça. E deu ao rei, olha só, gente, 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Também ao Naus de Irão, que de Ofir levaram ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balustres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, aludes, como cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até os dias de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra, ela e seus servos. Bem, gente, quem entrou agora, estamos falando sobre a Rainha de Sabá, e eu disse que essa história está em 2 textos na Bíblia. 1 Reis, capítulo 10, versículo do 1 ao 13, acabamos de fazer a leitura aqui, tá bom? E também tá lá no livro de 2 Crônicas 9, do 1 ao 12, tá? E aparece também, Jesus cita o nome dela também lá em Mateus, tá? A gente vai falar um pouquinho disso lá no finalzinho da live. Então, o que a gente sabe da Rainha de Sabá? Perceba, ela já era uma rainha com um cargo ou um nível mais elevado que uma pessoa pode ter naquela época, né? Embora ela tivesse
a gente percebe o quanto de presentes que ela levou pro rei. Então ela tinha bens materiais, ela tinha muitos recursos, ela tinha status, fama. Ela ouviu e desejou ter aquilo que Salomão tinha. Por mais que ela tivesse toda essa grandeza, todos esses recursos, status, fama, ela também gostaria de ter aquilo que Salomão tinha. A Bíblia diz, o relato, diz que ela veio provar Salomão com questões difíceis. Em outras versões, como essa que eu li agora para você, tá enigmas a palavra. Então, ela chegou na presença de Salomão. Ela não chegou despreparada, gente. Ela chegou preparadíssima. Ela já foi ali com enigmas para ele resolver, para ele responder, para se de fato aquilo que ela ouviu, aquilo que chegou no ouvido dela era verdade. Então, é uma live que vai fazer muitas perguntas pra gente. E você vai responder aí na sua consciência, no seu eu com eu. É uma live de reflexão pra gente, tá bom? Então, uma pergunta pra gente é, hoje, se nós tivéssemos a oportunidade de fazer uma pergunta para uma pessoa sábia, o que você perguntaria? No caso dela, ela foi até Salomão. E se fosse a gente no lugar dessa rainha? Será que você está preparada para fazer as perguntas certas? Ou você chegaria na frente dessa pessoa e ficaria pensando o que eu vou perguntar para essa pessoa? Perceba, ela se preparou antes de chegar na presença do rei. Vou prometer que eu vou bater pouquinho hoje. Tem pessoas que têm chegado na presença do rei e não têm se preparado. E Deus requer esse preparo da gente. A gente precisa preparar antes da gente chegar na presença do rei. E ela chegou preparada. E o que eu acho mais lindo, falando novamente em nome, e agora eu não vou falar mais do nome dela, que a Bíblia não cita o nome dela, mas cita o nome de Salomão. Salomão, ele se tornou conhecido porque ele... Não porque ele buscou ou porque ele desejou ser reconhecido, mas porque ele sabia quem ele era em Deus. Porque Deus, ele faz assim. Ele dá mais do que a gente pede quando a gente entende e conhece e a gente se coloca na disposição para honrar o nome de Deus. Salomão, você conhece a história? Mais uma vez eu vou repetir. Quem não assistiu a live passada, é muito importante que você assiste, porque eu tô pegando um gancho no que a gente já falou da live passada. A live passada está muito boa, foi muito edificante. Então, entenda isso. Salomão, ele estava diante de um povo que não era dele, era um povo de Deus. E ele pediu para Deus, lá em 1 Reis, capítulo 3, sabedoria para julgar esse povo. Ele pediu algo para Deus, não para ele, mas para que ele viesse a cuidar do povo que era de Deus, escolhido por Deus. Ele tinha consciência que a posição que ele ocupava é porque Deus havia colocado ele. Salomão pediu sabedoria para não errar e falhar com outras pessoas. E por isso Deus olhou para Salomão e gostou do seu pedido. E Deus disse a Salomão assim: farei conforme as tuas palavras. Não vou fazer a mesma aplicação da live passada, mas, gente, não sei porquê, mas preciso falar da live passada. Então, olha só. O que eu aprendo aqui? Quem tem capacidade de renunciar um pedido para si em causa do outro, alcança a favor de Deus. Sério, isso eu vou repetir. Quem tem a capacidade de renunciar um pedido para si em causa do outro, alcança a favor de Deus. Salomão, ele podia ter pedido qualquer coisa para ele, mas não. Ele pediu algo para um outro, para uma outra pessoa, para a causa, para um povo. Ele pediu algo coletivo, que não ia favorecer a ele. Pelo contrário, ia dar mais trabalho para ele. A gente viu isso. E por isso ele alcançou o favor de Deus. A pergunta é: você teria coragem de renunciar a algo para si, para beneficiar outras pessoas? Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Israel, pois sabia da responsabilidade que era. Como eu disse, ele poderia ter pedido várias coisas, mas ele pediu sabedoria para usar em prol para outras pessoas. Deus, ele se agradou tanto que disse que daria para Salomão, e eu preciso só trazer isso à tona para você entender
o que a rainha de Sabá entendeu dele, de toda essa sabedoria. Deus agradou e disse que daria para ele um coração tão entendido, tão sábio, que ele seria o único a alcançar essa graça. Tá lá onde, Karine, escrito isso? Na Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 12. E diz assim: disse Deus a Salomão: antes de você não teve ninguém igual, e depois de você também não haverá ninguém igual. O que eu aprendo com isso? Que Deus coloca até o teu nome em evidência quando você está disposto a servi-lo. E ouvindo a rainha de Sabá, o primeiro versículo que a gente leu agora aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículo 1, diz assim: e ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão cerca do seu nome, nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Então, quando eu leio esse versículo, eu entendo que a fama de Salomão só ocorreu porque estava atrelado ao nome do Senhor. Como eu disse, é uma live bem reflexiva. Eu vou fazer várias perguntas para você hoje pensar aqui. A pergunta pra gente de aprendizado é: o que as pessoas têm ouvido a respeito de nós sobre o nome do Senhor? Perceba, a fama de Salomão alcançou muitos. Imagina, chegou lá na Rainha do Sul, lá na Rainha de Sabá. Mas perceba que a fama dele estava atrelado ao nome de Deus, ao que o Senhor fez, ao que o Senhor deu para Salomão. Então a pergunta para mim e para você é: o que as pessoas têm ouvido a respeito de mim e de você sobre o nome do Senhor? Seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na família, seja nas redes sociais, quais têm sido as notícias que correm sobre a gente nesses lugares? Será que podemos afirmar que a nossa rotina tem testificado a nossa fé, a existência de Cristo em nós? Porque é isso que Deus requer da gente. Vamos de Bíblia? A Bíblia fala em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Paulo falando, olha que coisa linda. Assim não vivo, sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, ou seja, nessa carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gente, será que você hoje pode dizer como Paulo, que você foi crucificado com Cristo e o que você está vivendo hoje não é mais a sua vontade, os seus desejos, as suas... Não, você vive agora o que Deus requer que você viva. Ou seja, tudo que você faz hoje é pelo amor que Deus fez por você. É isso que Deus deseja que eu e você vivamos nesse tempo. Uma pessoa transformada, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, não vive mais as suas vontades, mas procura viver uma vida mediante isso aqui, ó, a palavra. É difícil eu dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Foi o que Deus colocou no meu coração para falar. Não dá, mas para eu e você, não dá para ninguém mais dizer que é cristã, que serve a Deus e viver uma vida seguindo o modelo de TikTok, seguindo o modelo de Instagram, nas modinhas de vídeo que não edifica, que só faz você perder tempo, que faz você afastar da palavra. Tem tanta gente falando que não tem tempo para a palavra de Deus, mas fica horas no Instagram assistindo um monte de coisa que não te edifica. É isso que o inimigo tem feito nos dias de hoje. Gente, essa palavra é de despertamento. Não podemos viver da mesma forma que as pessoas que não conhecem a Jesus vivem. A rainha de Sabá, perceba, ela era uma pessoa pagã. Ela foi procurar Salomão. Será que as pessoas hoje, elas podem procurar você? E você pode entregar para essas pessoas uma palavra de sabedoria? Será que essas pessoas, elas podem entrar na tua casa, no teu ambiente e ver um ambiente de paz, de alegria, de amor? Se elas podem ver em você um tempo com Deus? O que tem
tem saído da sua boca, exatamente, Lívia, obediência. O que tem saído da sua boca para as pessoas que estão ao seu redor, seja na sua família, seja no seu trabalho, faculdade. E eu preciso falar sobre isso. A boca, ela tem um amplo significado na Bíblia. Com a boca a gente pode beijar, ou seja, demonstrar carinho, amor. A gente também pode cuspir. A gente pode perdoar e também podemos acusar. Olha o poder que tem a nossa boca. A Bíblia fala em Provérbios 18, 21, que a boca, a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, da nossa boca reflete os nossos atos. Um cristão, uma mulher que serve a Deus, uma mulher da Bíblia, eu e você, a gente precisa estar atento àquilo que sai da nossa boca. A gente precisa aprender a dosar as palavras que a gente usa em todos os ambientes que a gente está. Não é só dentro da igreja não que você deve... não existe isso. Crente não tem pose, crente tem postura. Uma pessoa que serve a Deus tem postura em todos os lugares que ela está. Então Deus está falando para mulheres aqui, se posiciona, tenha postura na rede social, tenha postura no seu trabalho, tenha postura na sua família. Foi Dia das Mães, imagino várias pessoas fazendo churrasco, comemorando, e ali no meio da sua família tem pessoas que não servem a Deus. E qual a postura? Quais são as palavras que têm saído da sua boca nesse momento? Deus está falando para mulheres aqui, é necessário controle da sua própria boca. É necessário dosar as palavras da sua boca. A nossa língua foi feita para edificar, para abençoar a vida de outras pessoas. Isso é sinal de maturidade e autocontrole. Isso é sinal de Cristo em nós. Mulheres, use sua boca para proclamar as bênçãos do Senhor. E eu vou de Bíblia, 3 versículos aqui para poder edificar a nossa vida, para dizer que não é a palavra da Karine, é a palavra de Deus. Lucas 6,45 diz assim, anota, se você tem papel e caneta, anota, guarda isso na tábua do teu coração, mas não só guarda não, pratica. Diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então, quando você está diante de alguma situação e você fala coisas que não devem, é porque o seu coração está cheio de coisas ruins. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha a importância da nossa boca. Provérbios 13, 2 e 3 diz assim, do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, ou seja, tudo que a gente vai desfrutar vai sair aqui, ó, da nossa boca. E continua o versículo, mas os que são infiéis desejam a violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Ou seja, até quem fala muito, se arruina, gente. Vai acabar em ruínas, vai acabar em decadência. Então, olha a importância da gente guardar aquilo que a gente fala. E se for para falar aquilo que vem do Senhor, que vem abençoar, edificar. Exatamente, pastor, o que contamina é o que sai. Então vamos lá, gente, guarda isso. Eu falei na live passada e eu preciso repetir, porque as maiores sentenças da nossa vida saem da nossa boca. Karine, não entendi. Cuidado com o que você fala acerca do que é teu. Tem muita gente se amaldiçoando. Ai, eu não sei falar, eu não sei ler a Bíblia. Ai, eu não entendo. Gente, exatamente, Juliana. Tiago 3 vai falar sobre dominar a língua. Forte demais. Cuidado com o que você fala. As maiores sentenças saem da nossa boca. Você mesmo fala que não consegue, E aí você quer. Ai, Karine, eu quero viver meu chamado, eu quero viver meu propósito, eu quero. Só que
você mesmo se condena, você mesmo já sentencia que você não consegue, que você não alcança, que você não vai... Então, assim, as sentenças saem da nossa boca. Então, cuidado com o que você fala acerca do que é teu. Além de você ter cuidado de cuidar da sua boca pelo próximo, do que você vai falar pro próximo, você tem que tomar cuidado com aquilo que sai acerca de você mesmo. Aquilo que você tem falado pra sua vontade, pra sua vida. Tá bom? Então, voltando pra Rainha de Sabá. Qual o objetivo da viagem da Rainha de Sabá? Ela ouviu falar da fama de Salomão com respeito a Deus, que Salomão tinha feito, tudo que ele tinha constituído. Ela tinha fome e sede de sabedoria, e ela expôs tudo aquilo que tinha no seu coração. E ela foi preparada para provar Salomão se realmente ele era sábio mesmo, se tudo aquilo que ela tinha ouvido lá no seu reino era verdade. Então, outra coisa que eu aprendo aqui com a Rainha de Sabá foi a distância que ela percorreu. Alguns estudiosos falam que foi aproximadamente cerca de 2.400 quilômetros. Gente, naquela época não tinha carro, era no camelo. Então, eu fui pesquisar, eu falei, gente, ô glória. Eu fui pesquisar, eu falei, uma distância de 2.400 quilômetros. Deixa eu procurar no mapa do Rio de Janeiro até onde que é isso. E eu pesquisei lá, é aproximadamente do Rio de Janeiro a Natal. Olha como é que é longe. Estudiosos afirmam que foram, né, sem parar, sem ter muito descanso, cerca de 75 dias de viagem no camelo, tá? Então, sabe o que eu aprendo aqui? Vamos lá? Vamos lá, meninas, qual é a disposição que você tem para se deslocar, para você caminhar para um lugar onde você vai adquirir sabedoria? Qual a disposição que você tem para se deslocar de um lugar, para você caminhar, para você poder ouvir palavras de sabedoria? Tem gente que não tem a disposição de dar um clique e ouvir uma palavra de sabedoria na internet. Que dirá caminhar 2.400 quilômetros para ouvir sobre sabedoria? Tem gente que não tem disposição. Ai, tô cansada, trabalhei muito, não vou na igreja hoje não. A Rainha de Sabá saiu da sua terra, 2.400 quilômetros, montada num camelo. Ela era rainha, a mulher era rainha. Eu não tô falando de eu e você, eu tô falando de uma rainha, montada num camelo, durante um sol quente, uma noite fria. Ela saiu para ouvir palavras de sabedoria. Tem gente que não tem disposição nem para dar um clique na internet, mas tem disposição para fazer um monte de coisa que não edifica, que não traz a palavra de Deus na sua vida. Aí quando abre a boca, não consegue falar as coisas de Deus. Por quê? Não tem nada que edifica nos seus lábios. Então, a verdade, para mim e para você, é onde você tem procurado respostas das suas dúvidas e questionamentos mais difíceis. A Rainha de Sabá, ela soube aonde procurar resposta para os seus enigmas, para as perguntas mais difíceis. E tem mulheres aqui nessa live, eu falo com toda a autoridade de Deus aqui, que tem feito perguntas para si, questionamentos para Deus sobre si mesma, sobre as coisas não acontecerem na sua vida, sobre a vontade de Deus, palavras até que foram liberadas do altar, confirmadas de pessoas que você nunca viu. E aí você fica questionando, ai, será que é a vontade de Deus? Eu preciso dizer para você, cuidado com as vozes que você tem ouvido. Cuidado, quem você tá ouvindo? Tem muita gente ouvindo muita gente, mas não tem buscado a solução. Karine, qual é a solução? Tu ainda me pergunta? Essa aqui é a fonte de toda a sabedoria. É o próprio Deus falando com a gente, pra gente obter respostas daquilo que a gente pede. Sabe as perguntas, os questionamentos que você tem feito nas suas orações, dia a dia? E às vezes você não sabe, pergunta sobre você. Poxa, mas por que isso, Deus? Mas por que aquilo? Por que está acontecendo comigo? Um monte de questionamento. A gente tem. Mulher é assim. Só que a gente fica buscando no outro aquilo que Deus quer falar com a gente aqui, ó, na palavra. Karine, mas eu leio e não entendo.
A Bíblia fala que se a gente buscar diligentemente, eu fui pesquisar no dicionário o que significa diligentemente. O problema é que tem muita gente lendo a Bíblia e tem preguiça. Preciso falar. Preguiça de pegar e... Opa, essa palavra aqui eu não entendi não. O que significa? Vai lá no dicionário. Pesquisa sinônimos. Eu fui pesquisar sinônimos. O que significa diligentemente? Diligentemente é você ler a Bíblia com atenção, com zelo. É você se esforçar. Ou seja, toda vez que você se esforça, você procura estar atenta, você procura com zelo, Deus vai falar contigo, Deus vai revelar, Deus vai dar a resposta exatamente daquilo que você precisa. Aqueles questionamentos, tá na Bíblia. Aí, o que acontece? Quando eu e você, a gente tem a oportunidade de aprender, como essa live, ou como uma mensagem, uma pregação, ou vários outros momentos, a pergunta é, que tipo de pergunta você faz? Eu preciso aplicar. Porque tem gente que tá aqui e tá desperdiçando oportunidades de aprendizado únicas, que podem nunca mais aparecer. Deus permite que alguém que tem muito conhecimento a oferecer fique perto de nós. E o que eu e você, a gente tem feito quando essas pessoas que têm conhecimento, que a gente vê que, uau, o que a gente tem feito? Quais são as perguntas que a gente tem feito a essas pessoas? A gente tem desperdiçado tempo. Em vez de fazer perguntas sábias para essas pessoas, perguntas que vão nos fazer sair da nossa inércia e caminhar e trazer maturidade para a nossa vida, tem gente que está trocando esse tempo, sabe com o quê? Por perguntas que não acrescentam nada. Por conversas banais. E aí, como é que você tá? Que bom. Sabe? Nada que edifica. E a sua mãe? Não sei. Pergunta sobre a Bíblia. Quando a gente estiver em comunhão, quando você tá perto de uma pessoa que tenha conhecimento, pergunta sobre a Bíblia. Eu lembro, gente, meu esposo tá aqui, não vai me deixar mentir, glória a Deus por isso. Eu lembro quando a gente estava no processo de se conhecer, de namoro e tudo mais. Pergunta ele aí, fala aí, amor. O que eu fazia com ele? Eu bombardeava, não sei como é que ele me aguentava. Mas eu perguntava sobre tudo pra ele. Sobre tudo. Por quê? Porque eu vi nele uma pessoa de conhecimento, de sabedoria. Então eu falei, não, eu quero aprender tudo que ele tem. Eu quero poder também chegar nesse nível de maturidade, de intimidade, de sabedoria. E ele tá aqui e não me deixa mentir. Eu fazia pergunta, eu falei, quem são os calvinistas? Porque fazia várias perguntas de teologia pra ele, eu queria saber, né? Falei, mas o que a Bíblia fala em relação a monte? O que a Bíblia fala em relação a jejum? E não sei. E eu perguntava, e ele tinha que ir lá, ó, pra poder responder. Então, aproveite o tempo que você tá com pessoas pra perguntar e ter mais conhecimento. Gente, eu vejo gente, inclusive, em oportunidades grandes, com pregadores até renomados, a pessoa vai tirar foto com o pregador, nada contra. Mas eu aprendi algo sobre isso. E eu falei assim, se eu tiver a oportunidade de estar com uma pessoa que tem conhecimento, eu não vou perder meu tempo tirando foto para postar. Eu vou fazer uma pergunta que vai abençoar a minha vida, que vai edificar. Então, mulheres, fica aqui um conselho. Quando você estiver próximo de alguém, perto de alguém que possui uma sabedoria divina, não perca tempo. Absorva o máximo que você pode, pois com certeza isso lá na frente vai fazer muita diferença na tua vida. Você vai lembrar dos conselhos que essa pessoa falou pra você. Você vai lembrar. Olha lá, ó, até hoje ela até hoje eu faço muita pergunta. Mas essa deve ser a nossa vontade, o nosso desejo, é crescer em conhecimento da palavra de Deus. E aqui o problema é que muitas pessoas estão preocupadas em falar do que em ouvir. Isso é uma realidade. Já percebeu que às vezes você para conversar com uma pessoa e as pessoas começam a falar a sua vida, a sua história e blá. Elas querem falar. Mas elas não querem ouvir a palavra. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a importância da gente estar aqui, da gente estar ouvindo, da gente estar aprendendo é muito importante para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Então, voltando para a Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá, ela não mediu esforços. Ela não mediu tempo. Ela não mediu riquezas. Ela foi buscar sabedoria. Ela foi buscar
tudo aquilo que ela tinha de perguntas difíceis na sua vida, que ela não conseguia responder. Gente, ela tinha tudo. Mas ela não mediu o seu esforço. Ela saiu de um lugar muito, 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 muito longe. Tem gente que não tem saído do lugar para buscar sabedoria. Ela deu suas riquezas, gente. Ela deu muita coisa. E ela deu seu tempo, porque não foi uma viagem rápida. 75 dias para ir, 75 dias para voltar, mas o tempo que ela ficou lá foi tempo. Ela deixou de viver um monte de coisa no reino dela, deixou ali de estar usufruindo da sua riqueza para estar numa viagem cansativa, perigosa. Tem gente que por muito menos tem largado as coisas de Deus. E nós, como temos vivido os nossos dias, quais são as nossas ações? Que tempo temos dedicado a Deus? Que recursos financeiros temos dado para aquele que nos dá o dinheiro para administrar? Porque o emprego vem dele. Gente, o fôlego de vida vem dele. Você só tem uma porta aberta porque ele permitiu. Tudo que eu e você temos nessa vida é dele, não é nosso. E muitas das vezes a gente não dá para ele aquilo que é dele. Então, a pergunta para mim e para você, quanto nós temos nos empenhado as nossas vidas diariamente para adquirir sabedoria? Exatamente, pastora Graça, falta de compromisso. Forte, né, Débora? Vamos de Bíblia. Anota isso, gente. Versículo fortíssimo. Provérbios 4, versículo 5 e versículo 7. 4, do 5 ao 7 diz assim: oi, minha amiga Carla. Carla foi a ganhadora do nosso livro, gente. Ô, Glória. Vamos ver você aqui, minha amada. Estamos falando sobre Rainha de Sabá. Então, Provérbios 4, versículo 5 ao 7 diz assim, anota. Tirei tempo para você pegar papel e caneta e anotar. Anota. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você sobre adquirir sabedoria. Adquire sabedoria. Adquire inteligência. E não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Não abandones, e ela te guarde. Ama, e a ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Ou seja, a Bíblia está dando respaldo para mim e para você fazer o que a Rainha de Sabá fez. Ela aplicou tempo, esforço, recursos, dinheiro, tudo que ela tinha para ter sabedoria. E você? A Bíblia fala em Provérbios 4 e 5 para a gente empregar tudo. Tudo não é alguma coisa. Tudo não é só uma parte do nosso tempo. Tudo é tudo. É englobando tudo. A Bíblia fala em Provérbios 1, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E sabe o que eu vejo e aprendo aqui? Que tem faltado temor nesse tempo. Tem faltado temor nesse tempo. Karine, o que é temor? Vamos lá. Temor é um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus em cumprir princípios. É muito fácil bater no peito e dizer eu sou cristã, eu sou crente, e não ter temor, não obedecer o que está escrito aqui. Obedece pela metade. Não existe obediência pela metade. Ou você faz ou você não faz. Ou você obedece ou você não obedece. Cumprir princípios. Existe uma diferença entre medo e temor. Muitas pessoas confundem a palavra temor com medo. E é diferente. O medo, ele deve ser superado. E o temor, ele deve ser respeitado e encorajado. O que eu e você precisamos ter por Deus é temor, ou seja, respeito. E precisamos encorajar outras pessoas a temerem a Deus, ou seja, a obedecê-lo, ou seja, a ter respeito por ele, a cumprir princípios. Então, quando as pessoas elas desejam conhecer a mim e a você, o que elas fazem? Elas perguntam, certo? Quando a pessoa quer conhecer a gente, elas fazem perguntas pra gente.
Perguntas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre quem a gente é, quantos anos, enfim. Agora, as nossas respostas é que vão fazer a diferença. Ou seja, as nossas respostas precisam refletir a presença de Deus. Você consegue entender? Salomão, quando ele respondeu à rainha de Sabá, as respostas dele, gente, refletiam a presença de Deus. Todas as vezes que as pessoas procurarem saber sobre mim, sobre você, as nossas respostas devem estar condizentes e devem refletir Cristo em nós. As suas respostas têm refletido Cristo na vida de outras pessoas? Quando você fala de si mesmo, Cristo está aparecendo ou é você que está aparecendo? Então toda a nossa vida, todas as nossas ações, elas devem ser um testemunho de temor a Deus, de obediência, de princípios. A rainha de Sabá, ela reuniu, gente, uma caravana, muitos camelos, ela carregou especiarias, pedras preciosas. Ela não foi, vou lá conhecer e pronto, acabou. Não. Ela levou muita coisa para Salomão. A Bíblia fala que foram 120 talentos. Aí a gente vai pesquisar o que significa 120 talentos de ouro. É o equivalente a 4,5 toneladas de ouro. Gente, 4,5 toneladas. Imagina essa mulher chegando em Jerusalém, cheia de perguntas difíceis para fazer para Salomão, mas ao mesmo tempo ela chegou cheia de camelos, com um monte de ouro, com um monte de gente, com um monte de servo. O quanto todo mundo ficou admirado, porque a fama de Salomão chegava em vários lugares, não pelo Salomão, mas pelo que Deus estava fazendo na vida dele. E é assim que vai acontecer na minha e na sua vida, quando a gente colocar Deus em primeiro lugar. Quem vai chegar primeiro vai ser Cristo, vai ser o nome de Cristo, o nome dele vai ser glorificado. Toda a glória a ele, toda a honra a ele. E aí o que aconteceu? Olha o que ela disse a Salomão. Diz assim: foi verdade a palavra que a teu respeito eu ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria e prosperidade. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Gente, ela entendeu que uma pessoa que vivia com Salomão, independente se ele era servo, era uma pessoa feliz, porque imagina você estar na presença de uma pessoa que tem tamanho conhecimento. O quanto você está aprendendo. Vou falar da live passada, gente. Vai lá na live passada, assista, porque a gente falou muito sobre sabedoria. Então você vai conseguir entender um pouquinho melhor o que a gente está falando hoje aqui. Então, felizes são os teus servos que estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. É muito bom a gente estar ouvindo uma pessoa que é sábia, que tem conhecimento. É maravilhoso. E aí ela reconhece Deus de Israel. Bendito seja o Senhor teu Deus, que agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre e te constituiu rei para executares com juízo e justiça. Então, lembra? Quem assistiu a live passada vai lembrar disso. Salomão, ele pediu sabedoria para julgar o povo. Ele queria que tivesse justiça em seu rei. É bem verdade que a nossa justiça ela é muito falha. A gente fala um pouquinho sobre isso na live passada. A nossa justiça humana, ela para beneficiar uma pessoa, ela machuca a outra, ela fere a outra. Na nossa justiça humana, uma pessoa geralmente tem que morrer para outra ficar feliz. A justiça de Deus é diferente, é uma justiça de equidade. Então você pode imaginar a sabedoria de Salomão. Então, por isso que todo o reino, todo o mundo ficou perplexo com aquilo que Salomão fez. Tanto que a gente falou na live passada sobre as duas mulheres. Foi a primeira causa de Salomão. Como que ele julgou a causa de duas mulheres. Era a fala de uma contra a outra em relação ao filho. Não, o filho é meu, o filho é meu. E Salomão vai lá e julga com a sabedoria dos céus. Então, a gente entende o que é sabedoria, que essa sabedoria veio de uma justiça de Deus, uma justiça de equidade, que não fere ninguém, mas que é uma justiça que Salomão tinha naquele tempo, e que ninguém mais há de ter, mediante a Bíblia. Ou seja, essa rainha, ela reconheceu tudo que Salomão tinha, que a sabedoria, que a prosperidade, que a riqueza, vinha tudo de Deus. E sabe o que eu aprendo, e eu já tô no finalzinho da live, pra você?
é que o reconhecimento por si só não é suficiente. Karine, não entendi. Vou te explicar. Não se engane. Tem muita gente que reconhece a Jesus, mas não serve. Tá até na igreja, até declara com a sua boca, mas não serve. E eu vim aqui para dizer para alguém, reconhecimento não é suficiente. Você abrir tua boca e dizer que você é cristã não é suficiente. Você precisa se posicionar de uma vez por todas. O acreditar aqui não significa que você tenha um relacionamento com ele. Gente, é necessário você ter um relacionamento com Jesus. E tem muitas pessoas que reconhecem, mas não têm esse relacionamento. Relacionamento é... O que é um relacionamento conjugal? Um relacionamento familiar? Você conversa com a pessoa, você fala, você sabe o que a pessoa gosta, você também expõe o que você gosta. Há um diálogo, e é isso que Deus quer comigo e com você. Relacionamento fala de comunhão, de você saber o que o outro deseja. Deus fala tudo o que ele deseja de nós, que ele deseja para nós aqui. Só que a gente não faz o que está aqui. Isso não é relacionamento. Isso é interesse, porque você só serve a ele, só reconhece ele pelo que ele pode te dar. Mas e o que você precisa fazer que está relacionado ao relacionamento? Porque existe um relacionamento, as coisas que a gente precisa fazer e as coisas que a gente recebe. Não é assim? Na troca? Por mais que você não goste, talvez, de fazer uma comida, você precisa fazer, porque você precisa dar comida para os seus filhos. É um relacionamento. Com Deus a mesma coisa. Um exemplo bobo aqui que veio na minha mente agora. Você consegue entender a profundidade disso? Então, a gente percebe que a rainha de Sabá ela é citada novamente na história, lá em Mateus, capítulo 12, do versículo 39 ao 42. E eu abri aqui para você saber. Que diz assim, vou falar só o 42. E a rainha do sul se levantará no dia do juízo como esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é mais do que Salomão. Vou te explicar para você entender. Jesus, ele colocou a rainha de Sabá em uma condição superior aos líderes religiosos, quando ele fala sobre a rainha de Sabá nessa passagem em Mateus 12. Do 39 ao 42. Por quê? Porque ela viajou de um lugar muito distante para ouvir Salomão. E Jesus ali, o Cristo, o próprio Deus, o Verbo encarnado, estava ali com esses fariseus, mas eles recusaram ouvir as verdades que Jesus estava pronunciando. Então, perceba, a rainha de Sabá ela fez uma viagem árdua, perigosa, para conhecer um homem sábio. E os fariseus, esses religiosos, estavam do lado de Jesus, mas eles não estavam reconhecendo a sabedoria. Eles não estavam reconhecendo Jesus. E o que eu aprendo? Que muitos hoje reconhecem, vivem essas verdades, mas ignoram a busca pela sabedoria. Outros até são diferentes dos fariseus. Eles até não reconhecem, mas também não cedem. Outros reconhecem, mas também não cedem. Gente, a importância da gente buscar a sabedoria. Então, eu encerro essa live dizendo, cuidado com as oportunidades que você tem hoje e você não aproveita. Hoje você tem a oportunidade de buscar sabedoria, de você fazer perguntas às pessoas, e essas oportunidades elas não voltam. O tempo é hoje, o momento é agora de você buscar, de você crescer, de você ser uma pessoa sábia. E aí o que acontece? Ela ofertou, a rainha de Sabá, 4,5 toneladas de ouro. Para você ter noção, um camelo ele pode carregar 90 quilos de peso. Estudiosos afirmam que foi necessário mais ou menos ali 45 camelos só para carregar o ouro. Que dirá as outras coisas que ela levou, as outras especiarias, enfim. Presentes naquela época, naquela cultura oriental, era um meio de você expressar para alguém uma submissão, de você reconhecer uma posição superior, seja no governo, militar, religioso, familiar, enfim. Era uma forma também de você obter favor. Então, maior do que qualquer presente, gente, ela deu muito presente para Salomão. Foi muita coisa. E tanto que a Bíblia fala que como ela deu, não teve outro que deu maior.
Ela deu muito presente. 4,5 toneladas de ouro é muita coisa. Então ela ali estava reconhecendo Salomão, ela estava reconhecendo a sua sabedoria. E aí eu aprendo que maior que qualquer outro presente que a gente possa dar ao outro, não é ouro, não é bens, não é pedras preciosas, não é dinheiro, é aquele que Deus nos dá. Dá para mim e para você. Esse presente vale mais do que qualquer ouro do mundo, que é a vida eterna, que foi um presente dado por Deus para nós através de Jesus Cristo. Esse presente ele deu pra gente voluntariamente. E sabe o que eu aprendi com a rainha de Sabá? 1 Reis, e a gente encerra a live, o último versículo, 10, versículo 13. Versículo 13. E diz assim: E o rei Salomão deu à rainha de Sabá, olha que coisa linda, ela foi até ele, deu um monte de presente. Só que a Bíblia fala que o rei Salomão também deu à rainha de Sabá tudo que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Tudo que ela deu para Salomão, todo o ouro, pedras preciosas, incenso, tudo, pela sua generosidade, Salomão também deu a ela. Então voltou e partiu para sua terra, ela e seus servos. E o que eu aprendo, e eu preciso dividir com você, que quem vai buscar sabedoria, anota isso, guarda isso, não volta de mãos vazias. Oh, glória! Quem vai buscar sabedoria não volta de mão vazia. Eu vou melhorar para você entender. Quem vai buscar sabedoria não volta de mente vazia. Guarde isso. A gente não precisa, a gente não deve ter a nossa base em bens, riquezas, mas na sabedoria. Gente, sabedoria. A palavra de hoje é sabedoria. É uma palavra simples. Sabedoria. Gente, ela dedicou seu tempo, seu esforço, tudo para sabedoria. Você tá entendendo a profundidade que Deus está falando com você? É só sabedoria. Busca sabedoria, sabedoria, sabedoria. E sabedoria, guarde isso. Guarde isso, por favor, senão eu vou sair correndo. Sabedoria não é conquistada com faculdade. Não. Sabedoria não é conquistada com um monte de curso certificado. Não. Sabedoria não é conquistada com você ler um monte de livro. Não. Isso é bom? É, mas não é sabedoria. Karine, como é que eu adquiro sabedoria? Tá na Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. A resposta tá lá. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Deus dá se você pedir. É só você pedir. Que a nossa oração hoje seja de sabedoria. Deus dá sabedoria para a gente administrar nossa vida, nossa caminhada contigo, nossos filhos, no nosso trabalho. Que a nossa vida seja um testemunho de Cristo em nós. A Bíblia fala que ele dá livremente de boa vontade. Gente, Deus tem prazer de dar sabedoria para mim e para você. E o melhor, o versículo conclui assim, ó. Peça, porém, com fé. Se ele tá falando que é para pedir com fé, porque tem gente que pede, mas não acredita que vai receber. Não é? Então é para você pedir com fé e ele ainda fala assim, ó, sem duvidar. Porque fé é isso. É você não ver, mas acreditar. É você pisar onde não tem chão. Fé é exatamente isso. Então peça com fé sem duvidar. Então, só pedir sabedoria e acreditar. Agora eu preciso lembrar, vou lembrar mais uma vez da live passada, gente. A gente falou sobre sabedoria na live passada e a gente explicou muito sobre isso. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste. Acaba essa live aqui, estamos acabando. Vou entregar agora, vou falar o último versículo, a gente encerra, oramos. Mas assiste a live passada, porque eu tenho certeza que vai edificar. Tá falando sobre chamado. O que a gente precisa fazer. Deus respondeu profundamente coisas pra mim nessa live. Então, sabedoria. Peça a Deus, sem dúvida, que ele te dá. E a rainha, ela reconheceu Salomão. E ela se maravilhou. Algumas versões falam que ela ficou sem ar. Ela não conseguia respirar. De tão assim, impressionada, extasiada de tudo aquilo que ela ouviu de Salomão. Agora, imagina eu e você.
quando a gente se aprofundar na sabedoria e conhecer o Rei da Glória, a terra vai ficar pequena, vai ser o céu na terra. Eita glória! Eclesiastes, para terminar, a gente ora. Capítulo 12, versículo 3 diz assim: agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. E eu quero concluir. Tema a Deus. Ou seja, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eclesiastes está dando, o próprio Salomão que escreveu, está dando uma orientação para mim e para você. Tema a Deus. Gente, quem está com a sua Bíblia agora, pega essa Bíblia, anota, grifa de amarelo aí, de colorido, mas pega a tua Bíblia agora e anota esse versículo. Diz assim: tema a Deus. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já falamos sobre temor aqui. E obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Quer ter uma vida aqui maravilhosa? É essencial para o homem, gente, é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. É só isso que Deus requer de mim e de você. Sabedoria. Vamos orar? Essa live falou no teu coração? Compartilha aqui, escreve aqui nos comentários se Deus falou com você, tá bom? Abençoa outras vidas, seja você a pessoa que vai edificar outras vidas, que vai abençoar outras vidas, tá bom? Vamos orar, pedindo a Deus sabedoria nesse momento? A glória é de Deus, toda a honra é para Deus. Eu quero agradecer, vai falando aí, para eu poder citar seu nome aqui, Pastora Graça, minha amiga Carla, obrigada pelo carinho, mas quem tá aqui vai escrevendo aí, para eu poder falar seu nome. Obrigada a todos pela participação, por estarem comigo aqui até o final. Meu amigo, muito bom ter você aqui. Tô com saudade de você. Obrigada. Gente, sem palavras. Vocês são maravilhosos na minha vida, tá? Vamos orar? Irmã Elba. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade, Senhor Deus, de falarmos dessa live. Obrigado, Jesus, por essa palavra, uma palavra simples, Senhor Deus, mas uma palavra que vai revigorar, que vai ficar agora nos nossos pensamentos, Senhor Deus, porque entendemos a necessidade de buscarmos nesse tempo a sabedoria que só encontramos em Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha visitar cada pessoa que está nessa live agora comigo, as que vão assistir futuramente. Pai, encha cada um de sabedoria, Pai, sabedoria do alto. A Tua palavra nos dá respaldo. Se pedimos, ó Pai, sabedoria, crendo, ó Pai, com fé, sem dúvida, o Senhor nos dá. É bem verdade que quando Salomão pediu sabedoria, a primeira coisa que veio para ele, Senhor Deus, foi um problema para resolver. E não foi um problema nem dele, foi um problema de outras pessoas. Pai, que Tu venhas dar também, junto com a sabedoria, discernimento, Pai, espiritual, para cada pessoa aqui, para que elas venham entender, ó Pai, que cada problema, cada dificuldade é verdadeiramente o Senhor mostrando a sabedoria dos céus na nossa vida. Que possamos, ó Pai, com a Tua sabedoria, fazer, ó Pai, cada nível, passar de fase, Senhor Deus, abençoar, edificar, ó Pai, vidas, e que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Pai, que as pessoas venham ver Cristo em nós, assim como Paulo falou lá em Gálatas aqui, e aprendemos que não vive mais nós, mas que Cristo venha viver. Pai, que venhamos ser testemunhos nesse tempo da Tua palavra, da Tua verdade, que não venhamos a nos acovardar nesse tempo, nem nos moldar, ó Pai, nos padrões desse mundo, mas que venhamos fazer a diferença, Senhor Deus, como foi dito aqui, que venhamos nos posicionar, ó Pai, como mulheres, Senhor Deus, nesse tempo, mulheres de Deus, mulheres da palavra, Pai, homens e mulheres, Senhor Deus, que edificam, Senhor Deus, que abençoa, que usa a boca para honrar, louvar e bendizer, engrandecer o Teu nome. Fica conosco, nos dê uma segunda-feira abençoada, uma semana cheia da Tua graça, Pai. É tudo que pedimos, ó Pai, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, você diz amém aí, recebendo e confirmando, concordando com essa oração. Gente, a gente na próxima live, eu anotei aqui, a gente vai falar sobre a rainha Jezabel. É uma outra rainha, ela não é muito boa, mas a gente vai ter aprendizado sobre ela. Porém,
no sábado eu não vou poder estar aqui, tá? Sábado eu também tenho um compromisso. E aí, ou eu vou fazer essa live no domingo. Acredito que no domingo vai ficar corrido por conta do culto, né? Muitas igrejas têm de manhã e à noite. Ou eu faço na segunda-feira à noite. Quem gostou de hoje, a live hoje, diz aí, faz um joinha aí para eu poder saber que então no sábado que vem, em vez de fazer no sábado, no horário que a gente tá combinado, a gente faz na segunda-feira, nesse mesmo horário, às 8h15. Pode ser? A próxima live a gente vai falar sobre Jezabel, tá bom? Então, fala isso para dizer que você concorda na segunda-feira, porque sábado, infelizmente, eu não vou poder, ó. Já temos aí um concordando, que 2 concordam aqui na terra, será concordado no céu, ó glória. Então, na segunda-feira, nós temos um encontro para falar sobre essa rainha Jezabel, tá bom? Então, obrigada, Osana. Obrigada a todos que participaram aqui. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada, Ju. Débora, glória a Deus pela sua vida. Sem palavras, vocês são maravilhosos. Tem gente aqui que eu não consigo ver o nome, gente. Cadê? Botou mensagens aqui, eu não sei porque não tá aparecendo pra mim aqui. Irmã Diva, tem algumas pessoas que tá aparecendo em outro lugar. Gente, me segue lá pra eu poder ver os seus comentários aqui. Às vezes eu não falo o seu nome porque não aparece pra mim, tá bom? Aí chega aqui no privado aqui. É isso. Um beijo, fica na paz. Eu quero agradecer quem não pegou o início da live aí. Eu quero poder agradecer a todos que oraram por mim, pelo meu esposo. Foi um momento muito difícil, principalmente agora no Dia das Mães, com a perda da minha sogra. Eu quero te agradecer pelas orações, pelo carinho, pelas mensagens. Sem vocês, a gente não consegue. Eu quero agradecer. Papai do Céu está no controle, tem nos guardado, tem nos ajudado, tem nos consolado. E vocês também têm sido muito especiais na minha vida, na vida do meu esposo. Muito obrigada por esse grupo, por essa live, por essas irmãs de oração. Tem sido um momento difícil, mas a gente não pode parar. A obra do Senhor não pode parar. E como eu disse lá no início, eu acredito que ela está lá no céu. Isso que nos conforta, que nos consola, tá bom? É isso, gente. Um beijo grande. Até segunda-feira que vem, às 8h07. Obrigada a todos pelo carinho. Amo vocês demais. Vocês não têm noção como isso me alegra. Obrigado, Jesus. Muito obrigada. Fica na paz, meninas. Beijo.